Olá, pessoal. Boa tarde. A gente vai aguardar mais uns minutinhos para iniciar, né, o nosso webinar de resultados de investimentos da Syngenta Prévia. Olá, pessoal. Mais uma vez aí, sejam bem-vindos, tá? A gente está aguardando aí mais um minutinho, né, para as pessoas irem entrando, mas já a gente inicia aí mais um webinar aí, né, com a participação aí de um convidado aí de fora também. Pessoal, boa tarde novamente. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar, né, de resultado dos investimentos e cenário macroeconômico. Eu me chamo Osley Oliveira, estou como responsável pela parte financeira e de investimentos da Syngenta Prev, junto ao time aí composto pela Cíntia Silva e Ellen França. Agradeço em nome da Syngenta Prev aí a participação de vocês dedicarem aí um tempo aqui conosco, né, para ouvir aí um pouco sobre os investimentos, né, e na medida do possível aí também sanar as suas dúvidas, tá? Importante citar aqui, a gente conta com o Tiago na tradução aí, né, das Libras, né, como intérprete de Libras, né? Tiago, seja muito bem-vindo também e obrigado. Deixa eu colocar a nossa apresentação aqui, para passar aqui como que vai ser a agenda e também, né, já iniciar de fato aqui a nossa apresentação. Bom, a agenda para esse webinar, né, vai ser, em primeiro lugar, falar sobre resultado dos investimentos 2022. Vamos voltar aí um pouco no tempo, né, informar como que a gente fechou o ano e também trazer aí informações de 2023, super atualizada aí até a semana passada. Logo depois, eu vou passar a palavra para o nosso convidado aí externo, o Guilherme Anversa, da XP Advisory, que vai falar um pouco sobre cenário macroeconômico. Na sequência, a gente vai ter uma sessão aí de perguntas e respostas, considerações finais, tá? E, por último, a gente vai reforçar aí para vocês os nossos canais de comunicação, tá? E além do nosso programa de educação financeira, o Pra Cultivar, né? Uma iniciativa aí da Syngenta Prev, conectado aí com o hashtag Eu Me Cuido Mais, né? Do RH da companhia, tá? Bom, iniciando, né, falando sobre os resultados aqui de 2022, a gente fechou o ano com um patrimônio aí, né, próximo de 1 bilhão e 600 milhões de reais. A gente teve uma variação positiva de 6,4%, tá? Um valor aí importante, uma vez se a gente comparar com a inflação, né, medida aí pelo IPCA, que foi 5,8% no mesmo período.
a gente adicionou em reais, né, no patrimônio 95 milhões de reais, tá? Interessante, por curiosidade aqui, para vocês entenderem, né, da onde que veio esse valor, tá? O primeiro aqui, 103 milhões, aí quase 104 milhões foram entradas de novas contribuições previdenciais, além de portabilidade, tá? O que é portabilidade, né? São valores que os participantes da Syngenta Prev trouxe de outros planos de previdência privada. Tivemos aí uma saída na ordem de 82 milhões de reais, tá? Isso é uma combinação já do pagamento de aposentadorias, de benefícios, o caminho inverso aí também, portabilidade de pessoas que levaram aí uma parte para outros planos de previdência privada do mercado, e resgates, né, que é o que a pessoa optou de resgatar e colocar no bolso mesmo, tá? E para chegar aqui, para fechar os 95 milhões, tem aqui o valor, né, em reais aí dos rendimentos, tá? Quase 74 milhões, que representa aí 77% aí dos 95 milhões, bem representativo aí esse resultado aí no ano de 2022. O próximo slide, a gente traz aqui, fechamento de 2022, as estratégias de investimentos por perfil de investimentos, de super conservador ao perfil agressivo. Logicamente, aqui, conforme a gente desce os perfis, aumenta o risco. Eu gostaria de fazer aqui alguns destaques para vocês. A parcela de renda variável Brasil, que por natureza é uma parcela que gera mais risco para os portfólios. A gente fechou 2022 aqui com 4% no perfil conservador, moderado 23% e agressivo 32%. Eu já deixo uma mensagem aqui logo de início, tá? Para referente ao ano de 2023, a gente está com um tom mais conservador, por conta de tudo que a gente vai falar na sequência aqui da apresentação. Então, a gente já fez ali uma redução tática nessa estratégia de investimentos, tá? E além aqui também da renda fixa de longo prazo, que é o que está em laranja, que a gente também reduziu um pouco, tá? Um outro destaque importante aqui para vocês, né, é citar aqui o perfil conservador. Percebem que o perfil conservador ele possui as mesmas estratégias de investimentos que os perfis de risco moderado e agressivo têm. Os ativos de risco, o percentual de alocação ele é menor. A partir do laranja, é o incremento de risco. Então, vocês percebem, tá, que ele acaba tendo um pouco de risco, que talvez aí contribui para que vocês entendam quando a gente tem um resultado ali aquém do que a gente esperava no mês, é por conta desses componentes de risco que tem dentro desse perfil de investimento, tá? Um perfil que hoje a gente tem, que é risco ali praticamente zero, é o perfil super conservador. Percebe que a barra aqui ela é praticamente toda aqui em azul claro, 99%, que representa a renda fixa a curto prazo, tá? Que é o quê? É o CDI, a Selic, é uma posição pós-fixada que de natureza é de baixo risco. Antes de falar sobre os resultados de 2022, eu vou citar aqui os principais acontecimentos que a gente teve nesse ano, né? Não sei se vocês se recordam, a gente iniciou lá o ano de 2022, né, com um conflito ali armado entre Rússia e Ucrânia, que permanece aí até hoje, e que isso, principalmente ali de início, gerou ali bastante impacto nas economias e mercado financeiro ao redor do mundo. Também tivemos no ano de 2022, em boa parte dele, a China ali adotando a sua política de Covid zero e com isso impactando toda a cadeia de suprimento. Eles fechavam uma cidade ou outra e deixava ali de produzir e afetava ali a produção tanto deles, mas ao redor do mundo também. O aperto monetário, né, global, o que significa isso? Quando a gente fala de aperto monetário, é você subir a taxa de juros para conter a inflação. Isso aí foi muito latente no ano de 2022, pelos principais bancos centrais do mundo, tá?
por último, né, Brasil, né, a gente teve ali na reta final do ano, né, as eleições, né, que gerou ali também bastante expectativa, né, principalmente para a questão fiscal, né, que foi impactada e que continua sendo impactada, tá? Então, se a gente for avaliar, aqui são os principais, teve outros temas, né, mas foi em mais um ano desafiador aí para a economia e os investimentos, tá? E vocês podem estar perguntando, tá, mas e aí, como que foi o resultado do ano? Tá? O resultado do ano, a leitura que a gente faz, tá? Que apesar de todos os desafios que a gente teve, a gente conseguiu entregar resultados positivos em todos os perfis de investimentos, né? Ou seja, a gente conseguiu preservar capital, né? Com destaque os perfis de menos risco, né? São os perfis aqui super conservador e conservador, né, que entregaram aí 12,18% e 8,33%, respectivamente, né? Que são aí resultados interessantes porque foi acima da inflação, né, medida aqui pelo IPCA, que no período foi 5,8%. Tá? Logicamente, esses perfis, que são considerados perfis de mais longo prazo, quem está ali no período de acumulação, né, de capital, sentiu, por conta daqueles eventos que a gente citou, né, e principalmente aqui pelos investimentos no exterior, que tiveram aí uma performance aí bem difícil aí no ano. Mudando aqui a página, né, vamos falar um pouco agora de 2023, né? A gente encerrou aí já 4 meses do ano e, por incrível que pareça, né, grandes acontecimentos já ocorreram. O primeiro dele, logo ali na primeira quinzena de janeiro, né, foi um evento corporativo aqui no Brasil, né, com as lojas americanas. Isso foi público e ganhou aí bastante destaque na mídia, né? E logo depois você teve outros eventos aí também, como Marisa, Light. Agora, esses dias, a gente tem presenciado aí a Tokstok, né, uma empresa, né, de móveis aqui de São Paulo, e acho que deve ter em outras regiões também, tá? Então, o ano começou, né, com essa questão das empresas aí, né, corporativas, tá? Nesses primeiros meses do ano também, né, uma situação mais calorosa ali, né, política e econômica, né, principalmente envolvendo o governo federal e o Banco Central, o governo federal ali, né, provocando bastante o Banco Central brasileiro, né, na tentativa de fazer uma redução da taxa de juros, né, e além disso também um fator aqui fiscal, de política fiscal, o novo arcabouço fiscal, que foi apresentado aí pelo governo, né, que vai substituir o teto de gastos, que ainda o mercado está digerindo, e isso é um projeto de lei que ainda vai precisar ser aprovado, tá? Mas a sinalização inicial ela foi até um pouco positiva, tá? Mas, como eu falei aqui, o mercado ainda está digerindo, né, e tem que entender até se não vai ter uma modificação ou outra, tá? Continuamos também com dúvidas com relação ao aperto monetário, tá? De aumento de taxa de juros para conter a inflação. Hoje é um dia importante, é considerada a super quarta, tá? O que que significa isso? É quando o Banco Central americano, o Fed, ou o Banco Central brasileiro, o Bacen, tem a sua reunião final para definir a sua taxa de juros, né? O call aí, né, a expectativa é que o Banco Central americano aumente 0,25, né, posicionando sua taxa ali no teto de 5,25% no ano, e o Banco Central brasileiro mantendo aí a taxa em 13,75, tá? A gente vai precisar aguardar, né, logo mais já sai essa informação, à noite aí, né, nos principais jornais a gente já vai conseguir saber. Eu também não vou entrar em detalhes, porque a gente tem aqui um especialista, né, que vai falar e com muito mais propriedade do que eu, que é o Guilherme Anversa aí da XP. E para finalizar, um outro evento também nesses primeiros 4 meses aí é uma crise bancária que a gente tem verificado lá no exterior. Começou com os bancos regionais americanos, o primeiro ali, o SVB Capital, né, que teve ali algumas dificuldades, as autoridades americanas precisaram
socorrer. Teve também o Signature Bank, né? Ontem o First Republic Bank, que inclusive foi comprado pelo JP Morgan, tá? Então, está latente ainda esse tema, né, na economia, tá? E um grande banco lá na Suíça, o Credit Suisse, que também, né, passou por maus momentos. A gente entende que é uma situação que já perdurava já há um tempo, né, que culminou agora no início desse ano, que foi comprado aí pelo BS Bank, né? Ah, ou seja, né, ano novo, né, novos desafios. Eu costumo dizer aí, pelo menos a Covid zero, né, a política de Covid zero na China, ela saiu do radar, né, que aí não traz impactos, né, ou restrição na cadeia de suprimentos, né, que faz com que China, né, possa produzir, crescer mais, né, e consequentemente favorece também outras economias ao redor do mundo, principalmente as economias emergentes que nós, Brasil, né, fazemos parte dela. Tá? Vamos falar um pouco agora de resultado aqui de 2023. Eu gostaria de deixar muito claro aqui para todos vocês, né, que se trata de uma prévia do resultado dos investimentos até o dia 27 de abril. A gente quis trazer a informação mais atualizada possível aí para vocês. Tá? O ano a gente começa, né, de forma diferente para os perfis de preservação de capital ou aqueles de período de acumulação de capital. Os perfis de preservação de capital, se a gente olhar aqui no ano de 2023, está fazendo o seu trabalho, ou seja, está entregando retorno positivo, tá? Diferentemente dos perfis aqui de mais risco, né, os perfis de longo prazo, que, né, configura aí no campo negativo, tá? Muito devido aos acontecimentos que eu comentei do slide anterior, mas principalmente pelas questões domésticas e de bolsa de valores aqui no Brasil, tá? Tanto para vocês terem uma ideia, que o Ibovespa, até o último 27 de abril, ele rendeu aí, desvalorizou 6,21%. Tá? Vocês devem lembrar, quando eu mostrei ali o slide com as estratégias de investimentos, moderado e agressivo, com 20%, 30% de renda variável no Brasil. Tá? Então, não tem jeito, acaba, né, impactando aí os perfis. Tá? Mas o importante que a gente sempre cita a todos vocês, tá? É o quê? É a gente ter um olhar de longo prazo, tá? E quando a gente olha o longo prazo, né, a gente vê que a Syngenta Prévia ela tem conseguido entregar resultados expressivos, né? Principalmente se a gente considera que o CDI é um indicador utilizado muitas vezes para comparação dos investimentos e também a inflação, né, no mesmo período, tá? Esses valores acumulados aqui, desde janeiro de 2006, quando foram criados aí os perfis de investimentos, tá? Um indicador que eu gosto bastante é o que? Quanto que a Syngenta Prévia tem conseguido entregar de resultado no ano, tá? Se a gente olhar aqui os nossos perfis, tá? Isso é retorno nominal, né? Os perfis eles têm conseguido entregar em média 10% de resultado, tá? E se a gente desconta a inflação, né, que é o ganho real, né, aqui entre 4,20% a 4,8%, ou seja, são resultados aí bem expressivos que a Syngenta Prévio tem conseguido entregar aí com o tempo, tá? Eu gostaria de fazer essa introdução a todos vocês, aproveitar esse momento, né, para que vocês se situem um pouco mais aí sobre os resultados dos investimentos, tá? Agora eu vou passar aqui a palavra, né, para o Guilherme Anversa, da XP Advisory, que é um super prazer, né, tê-lo aqui conosco. Tá? Anversa, boa tarde, né, seja muito bem-vindo aqui à Syngenta Prev, tá? Sinta-se em casa, a casa é sua, e eu deixo aí contigo, e depois eu volto aí quando você finalizar ali para a sessão de perguntas e respostas e para fazer todo o fechamento, tá bom? Muito obrigado aí mais uma vez. Ótimo, Osley, boa tarde. Prazer estar com todos vocês aqui. Como o Osley comentou, né, eu sou Guilherme Anversa, trabalho na XP Investimentos, estou na empresa há quase 10 anos, né, dedicado a fazer gestão de recursos, e vou contar um pouquinho mais para vocês aí sobre
o que o Osley comentou ali de perspectivas de 2023, cenário econômico. Ele falou bastante em aperto monetário nos Estados Unidos, né? O que é esse aperto monetário? Até trazendo informação atualizada aqui para vocês, tá? O Osley acertou, tá? Os Estados Unidos, eles acabaram de aumentar a taxa de juros, né? A decisão deles aconteceu hoje, agora às 3 horas. Então, hoje é a super quarta, né? Estados Unidos às 3 e o Brasil às 6 da tarde define a taxa de juros. E os Estados Unidos fizeram esse movimento de mais uma alta de 0,25 na taxa de juros, levando aí para uma taxa, a taxa de juros dos Estados Unidos para 5,25. Eu vou conversar com vocês e contar bastante do que isso impacta a nossa vida aqui, do ponto de vista de investimentos. Tá? Para isso, eu trouxe uma apresentação. Eu vou colocar aqui na tela os slides. Um minutinho. Então, trazendo aqui um pouco alguns dados para vocês. Tá? Então, realmente, como foi citado, a gente está tendo um começo de ano bastante intenso. Começamos o ano ali na primeira semana de janeiro, um evento das lojas americanas. Depois, 2 bancos dos Estados Unidos tendo um problema de liquidez, né? Então, com dificuldade de pagar os depósitos das pessoas que têm recursos investidos nesses bancos. O Credit Suisse, no meio desse caminho, foi comprado pelo UBS, né, uma instituição centenária, deixou de existir nesse primeiro trimestre de ano. Então, uma série de eventos que tiveram uma magnitude muito importante para investimentos. Né? Não tem como você passar ileso por um período tão onde a gente teve eventos tão drásticos que impactaram os mercados, né? E quando a gente fala de Americanas, Light, a gente está falando de Brasil, mas um período também bem complexo para o mundo, com aumento de taxa de juros, né? Então, esse mais um aumento agora de 0,25 agora à tarde. A ideia é trazer um pouco uma visão bem detalhada aqui do que está acontecendo com os bancos. Será que é uma crise de 2008 ou é diferente? Entrar um pouco no detalhe de Brasil, né? O que é esse arcabouço fiscal? O que está sendo aprovado? O que isso vai impactar a nossa vida aqui do ponto de vista de investimento? Então, a ideia é tratar esses temas com vocês. Mas antes de trazer esses temas, eu queria reforçar um pouco dos resultados que o Osley acabou de apresentar para vocês aí da Syngenta Prev e trazendo mais alguns dados de mercado. Tá? Esse primeiro slide aqui, essa tabelinha aqui cheia de pontinhos e números, ela é uma ferramenta muito utilizada para investimentos, que ela é a fronteira eficiente. Tá? É onde você coloca e você encontra a melhor combinação dos seus investimentos, né? Então, o perfil super conservador, moderado, agressivo, cada um deles tem uma peça dentro de um quebra-cabeça. Um tem pós-fixado, ativos de longo prazo, títulos de inflação, investimentos no exterior, bolsa aqui no Brasil. Então, cada um desses perfis ele tem uma combinação, e essa combinação a gente tem uma ferramenta que é essa fronteira eficiente para a gente chegar na melhor combinação para os investimentos de vocês. E aqui é um pouco do desempenho dos últimos 12 meses, tá? Para os ativos de risco. Então, quando a gente olha os últimos 12 meses, né, no eixo vertical, o retorno da classe de ativo, e aqui no eixo horizontal, né, a volatilidade, né, o quanto esse ativo balançou aí nos últimos tempos, a gente consegue ver bem que a gente tem um grande destaque, né, que é o CDI. E isso se traduz muito bem ali pelo perfil super conservador. Esse perfil super conservador, ele é o destaque do ponto de vista de performance, quando a gente olha os perfis de investimentos na Syngenta Prev, e é muito claro quando a gente olha esse slide aqui entender o porquê isso está acontecendo, né? Porque quando a gente olha os outros ativos, né? Então, destacando aqui o IMAB, eles são os títulos Tesouro IPCA, são os títulos relacionados à inflação aqui no Brasil.
eles até tiveram um desempenho positivo nos últimos 12 meses, mas vejam que é bem abaixo aqui do CDI. Se a gente pegar a bolsa nem se fala, né? Os últimos 12 meses, super complexos para renda variável, então, investimentos no exterior, investimento em fundos, qualquer coisa aqui tem um único indicador que está mais positivo, que são fundos multimercados, tá? Que são investimentos ali estruturados, que estão se destacando bem nesses últimos 12 meses, mas a realidade, quando a gente olha ativos de risco no Brasil e no mundo, esses ativos de risco eles não estão indo tão bem quanto o CDI. Tá? Então, e quando essa volatilidade de curto prazo ela acontece, né, quando principalmente quem tem ativos de mais risco dentro do portfólio não estão não está com uma performance tão boa quanto a porção mais conservadora, nós como seres humanos a gente tem um viés, né, de curto prazo de acabar tentar escolher qual que é a melhor opção que está ganhando mais dinheiro no curto prazo. Mas eu queria reforçar, e aqui é o slide seguinte, no slide seguinte eu trago um pouco do longo prazo, e aqui no longo prazo eu estou trazendo um pouco dos últimos 5 anos, tá? Quando a gente pega os últimos 5 anos de investimentos aqui no Brasil, vejam que a fronteira eficiente que eu mostrei para vocês ela é uma fronteira eficiente bem diferente. Aquela fronteira anterior estava apontando para baixo, do curto prazo, e a fronteira eficiente de longo prazo aqui, ela tem um desenho bem diferente do desenho anterior, tá? E aqui eu estou conversando principalmente com os participantes que têm esse perfil mais de acumulação, né? Quem tem a preservação, quem está buscando preservação de capital, o super conservador e conservador tem feito o seu papel, mas realmente, né, para quem está no moderado, para quem está no agressivo, a ideia principal é você realmente ter tempo, tá? O tempo é muito determinante para você conseguir acumular retorno de longo prazo para investimentos mais agressivos, tá? Eu diria que é uma das grandes formas de você conseguir acumular capital de longo prazo, né? Para quem tem esse perfil mais arrojado, ter um pouco mais de sangue frio, né? Como o Osley comentou com vocês, eu acho que é hora de maneira geral de adotar uma postura mais conservadora, porque o cenário, a gente vai conversar, o cenário global não é um cenário fácil, o Brasil tem enormes desafios pela frente, mas isso já está sendo feito e já está sendo adequado em cada um dos perfis de investimentos. Mas, mais uma vez, quando a gente alonga mais o prazo, os títulos ligados à inflação, eles superam o CDI, os fundos de investimentos eles acabam tendo um desempenho melhor também, investimentos em câmbio, investimentos em ativos no exterior, todos esses ativos de risco que fazem parte dos perfis mais arrojados de acumulação de capital, quando a gente olha o histórico mais longo, isso se mostra bastante eficiente para quem quer acumular capital de longo prazo, tá? Para quem quer acumular capital de longo prazo, ter essa diversificação de portfólio é bastante eficiente. Mas vamos para o que eu vim aqui, né, contar um pouco da visão da XP para vocês, que é contar um pouco sobre cenário global e cenário Brasil. Tá? E cenário global, eu vou começar com o tema de política monetária global. Né? Então, eu até anotei aqui, eu fui anotando o que o Osley falava, ele falou 4 vezes aqui sobre aperto monetário global. E eu diria que esse é o grande tema que a gente tem para os próximos anos do ponto de vista de investimentos, tá? E por que aperto monetário global, né, aumento de taxa de juros, influencia nossos investimentos aqui no Brasil, tá? A realidade é que a gente viveu um mundo onde as taxas de juros no mundo, tá? E aí, mais uma vez, aqui a gente está começando falando sobre mundo, Estados Unidos e Europa, principalmente. A gente passou por um período onde as taxas de juros nos Estados Unidos e na Europa elas foram muito baixas, muito próximas a zero. Tá? A realidade que a gente vai ter nos próximos anos, e ela começou a acontecer no ano passado, é que os bancos centrais do mundo inteiro começaram a fazer um processo bem forte de aumento de taxa de juros. Tá? E por que as taxas de juros elas foram zero nos últimos tempos? Tá? A gente passou por uma década que a gente chama de repressão financeira. Tá? Vou tentar sempre traduzir um pouco desses termos de mercado para vocês, mas o que significa essa repressão financeira? Né? Desde a crise de 2008,
a gente passou por um período onde a inflação no mundo ela foi muito baixa. Tá? Então, os bancos centrais eles tinham que trabalhar para conseguir trazer, né, trabalhar num ambiente onde a inflação fosse um pouquinho maior. Né? A inflação baixa, então, quando ela é muito baixa, ela acaba sendo um problema também. Então, os bancos centrais cortaram os juros. Foi um processo que durou 15 anos. Tá? Foi encerrado no ano passado. Quando a gente pega aqui o Brasil praticamente não passou por isso, né? Mas se a gente olhar 2020, a gente teve taxa de juros de 2%, foi por um período curto de tempo, mas com juros de 2% aqui no Brasil, as pessoas começaram a correr mais risco, né? Elas foram investir mais em ações, foram investir mais em criptomoedas, vários ativos de risco aí foram surgindo na carteira de investimentos. Então, isso acontece, né? Quando o juro a taxa de juros vai muito para baixo, as pessoas vão buscar outras formas de acumular retorno. E se no Brasil isso aconteceu por um período ali de 6, 12 meses que a gente teve taxa de juros muito baixo, imagina o efeito numa economia que passou por esse processo de repressão financeira por 15 anos. Tá? E à medida que o Banco Central dos Estados Unidos sobe juros, como subiu há 20 minutos atrás, esse processo de saída de um juro zero para um juro de 5%, que para a gente aqui no Brasil parece baixo, mas é muito alto para uma economia que passou com taxa de juros zero por muitos anos, isso faz com que a gente tenha uma mudança muito grande de alocação de capital, né, de como essas pessoas investem no mundo inteiro. E é esse cenário que a gente vai ter que lidar nos próximos meses, nos próximos anos. Tá? Um pouco da consequência que a gente viu dos bancos dos Estados Unidos, dos bancos da Europa, está muito relacionado a esse aperto monetário global, né? Vou falar mais uma vez esse termo aqui para vocês, que está acontecendo no mundo inteiro, que está relacionado à taxa de juros. Tá? Eu trouxe alguns números, então, para ficar mais fácil de visualizar, né, aqui esse gráfico. Aqui a gente tem a taxa de juros desde janeiro de 1999 até janeiro de 2023, dos Estados Unidos, da Europa, do Reino Unido e da zona do euro e do Reino Unido. E vejam que desde 1999 essas taxas elas vieram caindo até entre 2009 aqui e 2021 passarem por um período aqui onde a taxa de juros foi entre 2 e a Europa até trabalhou com juro negativo. Tá? E vejam que desde janeiro de 2023 houve uma mudança bem drástica aqui para essa taxa de juros. Tá? Então, foram aí 15 anos onde as taxas de juros passaram por essa queda bem expressiva. Tá? E agora, mais recentemente, a gente passando por esse aperto bem forte de taxa de juros globais por uma questão de uma inflação bem forte. Né? O efeito, né, a consequência do fechamento das economias durante o Covid é que a gente tem passado aí os últimos 2 anos num período onde a inflação está muito alta no Brasil e no mundo. Tá? Passado essa questão de política monetária, tá, que eu acho que é muito importante, esse termo está na cabeça de vocês, aperto monetário global, eu queria falar um pouco também de crise bancária. Tá? O que está acontecendo nos bancos, né, nos Estados Unidos, na Europa. E quando a gente olha, né, eu acho que um grande exemplo aqui para quem trabalha no mercado financeiro é pegar um pouco do que a gente viveu lá em 2008 e tentar comparar com o que está acontecendo agora. Né? E a nossa leitura aqui da XP é que a crise de 2008 ela é bem diferente do que está acontecendo agora. Tá? Naquela época, a gente passou por uma crise de solvência. Daqui a pouco eu vou traduzir isso para vocês. E agora a gente está passando por uma crise de liquidez. Tá? Qual que é a diferença? A crise de solvência, a crise de liquidez. O que significa isso quando a gente compara 2008 com agora? Uma crise de solvência ela está relacionada ao que aconteceu em 2008, onde os bancos eles tinham um grau de alavancagem muito grande, eles tinham muitos derivativos, títulos imobiliários bastante complexos que eles vendiam para as pessoas, para os participantes do mercado. E quando a gente avaliava esses bancos em 2008, considerando essa alavancagem, esses derivativos mais complexos
e a gente fazia a conta, boa parte dos bancos grandes, eles estavam praticamente quebrados, tá? Então, isso, na época, criou um enorme problema para o governo, porque, basicamente, para salvar esses bancos, né, e não acontecer uma grande recessão profunda nas economias, eles tiveram que, basicamente, transferir o que era imposto, né, da sociedade para salvar os bancos privados. E foi o que aconteceu, tá? Agora, o problema é totalmente diferente, tá? Então, se você pegar as perdas dos bancos, você chega à conclusão que aqui a gente tem um problema bem claro de liquidez. E eu vou usar o exemplo do Silicon Valley Bank, que foi até um dos casos que o Osley citou ali como grandes eventos nesse começo do ano. Esse banco sofreu, né, uma interferência de liquidez do Banco Central dos Estados Unidos, mas o Banco dos Estados Unidos ele não salvou o banco, ele salvou os correntistas do banco. Quem tinha investimentos, quem tinha seus recursos depositados no Silicon Valley Bank, eles foram salvos, né, pelos recursos de liquidez do Fed. O Fed proporcionou, né, se você tinha 100 mil reais, se você tinha 200 mil reais investidos nesse banco nos Estados Unidos, o Fed foi lá e salvou quem tinha seus recursos lá. Então, foi uma crise de liquidez, não foi uma crise de alavancagem, não foi parecido com o que a gente viu em Lehman Brothers, Bear Stearns. Naquela época, quando a gente juntava esses grandes bancos, a gente estava falando de quase 1/3 do sistema bancário. O Silicon Valley Bank, trazendo mais uma vez esse nome para vocês, ele não é nem 1% do tamanho do sistema financeiro dos Estados Unidos, tá? Então, obviamente, crise bancária, ela tem que ser levada muito a séria, tá? Então, realmente a gente é o grande tema nosso aqui de monitoramento e acompanhamento. Tem uma questão psicológica, tá? Então, os sistemas bancários eles têm um grau de alavancagem por definição para conseguir fazer seus empréstimos, né, para que as pessoas consigam fazer um financiamento imobiliário, que elas consigam investir seus recursos. Então, se todo mundo correr para os bancos de uma vez, os bancos vão ter um problema. E hoje é muito fácil você conseguir movimentar recursos de bancos, né? Está na nossa palma da mão. Antigamente a gente tinha que ir até uma agência, pegar fila, passar pela catraca, volta, não, tem toda aquela burocracia que quem frequentava banco tinha que passar. Hoje, para movimentar, você pega o celular e faz uma transferência, faz um pagamento, tira seus recursos do banco, então está na palma da nossa mão. E se todo mundo correr para banco, não tem sistema que aguente. Tá? Então, por isso que foram criadas uma série de ferramentas e sistemas para controlar isso. A boa notícia é que isso aconteceu, o sistema dos Estados Unidos foi testado e o regulador entrou e conseguiu resolver esse problema. Tá? Então, não é uma crise igual a 2008, a gente está falando de uma crise de liquidez. Tá? E, basicamente, né, quando a gente olha o Silicon Valley Bank, mais uma vez trazendo ele aqui na tela, ele era o 10º maior sexto banco dos Estados Unidos, 1% do mercado. A gente teve depois um outro, um pouco menor, Signature Bank, mesmo problema, depois First Republic Bank. Então, isso gerou uma série de questionamentos do mercado, né? E o que chama atenção nessa questão da informação, né, e do banco estar na palma da sua mão, é que essa corrida do bancária no Silicon Valley Bank ela foi muito rápida. Foram aqui 42 bilhões de dólares que saíram do banco em 8 horas. Então, mais uma vez, refletindo, né? Você abre o aplicativo do banco, transfere, você hoje, em um dia, você consegue transferir todos os seus recursos de um banco para outro. Tá? Então, a gente vai ter que lidar com esse componente de tecnologia que hoje permite que você mande os recursos de uma hora para outra, de uma instituição para outra. Tá? E com a consequência, né, do que está acontecendo no segmento bancário, é que a gente começa a ter uma contração, uma redução no crédito no mercado americano. Tá? A economia americana começa a passar por um processo de desaceleração, a gente já começa a pegar alguns dados do setor de serviços que estão piorando um pouquinho,
E muito provavelmente essa alta que a gente viu agora às 3 da tarde, ela foi a última alta que a gente vai ver na taxa de juros americanas aí por um longo período. Tá? Essa taxa de juros de 5,25, ela deve permanecer alta por um período longo de tempo para eles conseguirem controlar a inflação. Tá? Então, é importante reforçar a mensagem aqui para vocês, né, que os reguladores dos Estados Unidos eles estão agindo, tem muito aprendizado, não só com o que aconteceu em 2008, mas com o que aconteceu em 1929, tá? Aí a gente foi bem longe aqui, mas a gente também teve um problema no sistema financeiro americano em 1929. Esse choque gerou uma depressão econômica, muito disso foi aprendido em 2008. 2008 eles atuaram e conseguiram atenuar um pouco a crise, e agora a gente tem o Banco Central dos Estados Unidos realmente salvando todas as pessoas que têm seus depósitos nesses bancos médios e pequenos dos Estados Unidos. O FGC deles ele é segurado ali de 250 mil dólares, mas na prática o que está acontecendo é que se você tem mais de 250 mil dólares investidos, né, depositados nesses bancos, o Fed está segurando, ele está protegendo as pessoas, ele está protegendo os correntistas e está deixando aí os bancos passarem por serem adquiridos ou encerrarem as suas operações. Então, por conta disso, né, por conta de ter um regulador que está mais vigilante, o incentivo para a corrida bancária ele é menor. Né? Porque, poxa, se você tem a garantia que os seus depósitos eles estão protegidos, você fica mais confortável em não sair correndo com o dinheiro, aí, botar embaixo do colchão ou qualquer outra coisa, porque o Fed está dando esse conforto para quem tem seus depósitos nos bancos. Tá? Já está estabilizado? As coisas já se acalmaram? Infelizmente, não. Então, First Republic Bank, mais um banco citado aí como evento, nesse final de semana, foi comprado pelo JP Morgan, então ele anunciou um resultado ruim, as ações desse banco caíram mais de 80% em um dia, tá? E esse choque no mercado bancário americano também está acontecendo na Europa, e aí numa magnitude, aí pegou um banco bem grande, né? Então tivemos aí o Credit Suisse sendo adquirido pelo UBS mais uma vez, consequência desse aperto monetário global. Tá? O aperto monetário global, essa taxa de juros mais elevada nos Estados Unidos, na Europa e no Reino Unido, tem enormes consequências para os investidores do mundo inteiro, e por isso é importante reforçar o ponto ali de é a hora de estar mais conservador. Né? Mesmo quem tem um perfil mais arrojado, essa carteira mais arrojada ela está fazendo o trabalho de ficar um pouquinho mais defensiva, exatamente porque o cenário global é um cenário bastante incerto. Então, do mundo é importante reforçar que não nos parece que a crise de 2008 é um problema de liquidez, tá? Não parece que a gente vai passar por um risco sistêmico, mas a gente tem um problema a ser endereçado, a ser atacado no sistema bancário. Essa questão digital do celular na palma da mão e você conseguir fazer um movimento muito rápido tem implicações que a gente ainda está tentando decifrar aqui do ponto de vista de liquidez. E a dúvida, né, quando que o Fed o Banco Central dos Estados Unidos, isso vai influenciar e como isso vai influenciar a sua decisão de política de juros nos Estados Unidos, tá? Até por isso, né, por conta de todas essas incertezas, a gente acha que essa alta de hoje foi a última alta desse ano nos juros americanos, e essa taxa de juros vai ficar mais alta por mais tempo. Tá? Então, era um pouco dessa mensagem que eu queria passar de mundo para vocês. E Brasil, trazendo um pouco para a nossa realidade Brasil, aqui tem um bem detalhado aqui para quem é mais curioso a respeito do arcabouço fiscal do Brasil. Mas eu vou tentar não ir aqui no slide, para quem for curioso, depois esse material vai estar disponibilizado para vocês. Mas a mensagem principal que eu queria passar para vocês é que o arcabouço fiscal ele é um passo na direção correta, de você conseguir controlar gastos, você conseguir criar uma agenda de sustentabilidade de gastos do governo brasileiro, tá? Mas infelizmente ele não é suficiente. Tá? Eu acho que
infelizmente, ele não é suficiente, é que deixa a gente também um pouco mais preocupado com o Brasil até o final do ano, tá? De maneira bem resumida, tá, o que foi proposto nesse arcabouço, ele depende muito de um aumento de arrecadação, tá? Ele ataca, de certa forma, o quanto o governo gasta, né, quais são as suas despesas. O governo indexou mais, né, o seu orçamento, criou um piso e um teto no crescimento de despesas, tá? Mas ele precisa, para essa conta fechar, tá? No próximo slide a gente fala um pouco sobre essa conta, ele vai ter que ter uma arrecadação muito grande, que dependeria do cenário global, que, como eu mostrei para vocês, não é um cenário global fácil, tá? Então, mais uma vez, assim, o arcabouço fiscal ele está na direção certa, mas infelizmente ele é insuficiente, tá? A gente fez bastante conta aqui, né? Então, quando saem esses dados, a gente fica fazendo exercícios, né, para ver se a relação dívida-PIB, né, o quanto o Brasil está se endividando em relação ao crescimento, se isso vai ser bom, vai ser ruim, qual o impacto disso em expectativa de inflação. E nas nossas contas aqui, tá, nos números da XP, a gente acredita que essa relação de dívida em relação ao crescimento, ela vai continuar subindo, tá? E quando a gente tira as hipóteses da XP e põe as hipóteses desse arcabouço que o governo está estimando, essa relação de dívida sobe pelo menos até 2026, tá? A única forma de você conseguir estabilizar, né, você conseguir aumentar receita, e aí é um pouco do que o governo não diz para a gente, né? Mas é que a gente vai ter um aumento de carga tributária, né? Então, a gente estava conversando ali antes de começar a apresentação, falando ali da discussão que aconteceu aqui no Brasil, né, de tributar as compras até $50 que vêm da China, que depois acabou não avançando. Mas todas essas discussões que vocês vão ver nos jornais, ela está relacionada a aumento de carga tributária. Para a conta fechar no Brasil, a gente tem que ter esse aumento de carga, né, de aumento de receita do governo. Então, por isso que vocês vão ouvir bastante nos jornais. Então, sempre quando sai alguma notícia de aumento de imposto, tributação em algum setor, lembre-se que é por conta desse arcabouço fiscal, que a conta desse arcabouço fiscal só vai conseguir funcionar se esse aumento de carga tributária funcionar. E por isso que essa discussão aumentou bastante aí nos últimos dias, tá? Então, basicamente, nesse quebra-cabeça aqui que é o Brasil, a gente só consegue fazer aumentar a nossa arrecadação quando a gente passa por períodos de mais crise, tá? E aí vale para nosso trabalho aqui não é ter viés político, tá? Então, para qualquer grupo político, só funciona, tá? Para qualquer lado que cada um de vocês tenha, mas só funciona na pressão, tá? Só funciona em momentos de crise que realmente a gente consegue ter um aumento de arrecadação mais sólido aqui no Brasil. Normalmente, o mundo político, tá? O mundo político, em qualquer período do tempo aqui de Brasil, ele acaba não aceitando esse aumento de arrecadação, redução das despesas, de uma maneira que deveria ser a maneira certa, tá? Então, são dois caminhos que a gente vê aqui para esse quebra-cabeça de Brasil fechar. Ou a gente tem esse aumento de carga tributária muito forte, ou a gente vai precisar de um cenário de recuperação global, né? Uma reabertura de China, uma calmaria nos mercados de Europa e Estados Unidos, e, infelizmente, isso não faz parte do nosso cenário base, por isso que o termo cautela, redução de risco, ele é muito presente aqui nas nossas discussões com investidores, tá? E como é que o mercado, né, as expectativas de inflação estão reagindo nesse cabo de guerra, né? Economia versus lado político, tá? Aqui a gente tem semanalmente no Brasil a divulgação aqui das expectativas do Focus, né? E a melhor forma de olhar esse gráfico aqui é que vejam que as expectativas de 2023, 2024, 2025 e 2026, desde dezembro de 2022, elas estão aumentando, tá?
E é por isso que está tão difícil da gente ouvir corte de juros no Brasil, tá? Existe toda essa discussão que está nos jornais, né? Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, a classe política, o Lula, Simone Tebet, a Gleice Hoffmann, todo esse círculo político pressionando o Banco Central a cortar juros. E aqui está uma das boas explicações do porquê é tão difícil nesse curto prazo, o Roberto Campos cortar a taxa de juros aqui no Brasil, tá? É porque as expectativas de inflação, elas estão aumentando, elas deveriam estar diminuindo. E como é que você ataca isso, né? Como é que você faz com que essas expectativas caiam? Uma agenda de reformas, compromisso fiscal, um arcabouço fiscal bem feito. Só assim essa expectativa de inflação ela começa a se acomodar. Sem isso, esse trabalho do Banco Central ele fica mais difícil e por isso que a gente está nesse embate corpo econômico versus corpo político. Eles estão nesse cabo de guerra tentando ver, né, quando que vai ser possível cortar juros aqui no Brasil. Isso só vai ser possível quando a gente conseguir estabilizar essas nossas expectativas de inflação. Acho que é o tema aqui, né, além de arrecadação, para vocês acompanharem aí as próximas notícias. E para fechar, né, acho que para mostrar um pouco do quanto o Brasil, os problemas do Brasil têm atrapalhado o ambiente de investimentos aqui no Brasil, eu trouxe aqui um pouco do desempenho das bolsas de investimento desde outubro de 2022, tá? Quando a gente pega essa janela de investimentos, se você investiu na Europa, se você investiu nos Estados Unidos, você até teve um retorno positivo. E aqui no Brasil, né, toda essa incerteza de juros, política fiscal, quais vão ser os setores que vão ser afetados por essa questão tributária, tem impactado a Bolsa, tem impactado ativos de risco, e por isso o último quadrimestre e os últimos 12 meses têm sido tão difíceis aqui para quem investe em Brasil. Tá? É um tema a ser observado, as perspectivas de curto prazo ainda elas permanecem bastante incertas, mas quando a gente olha aqui do preço, né, se a gente fosse olhar puramente o preço dos ativos, o preço dos ativos ele nos parece, de maneira geral, bem interessante. Mas por conta de toda essa incerteza global, né, por conta de tudo que a gente está vendo no mundo, toda essa incerteza que a gente está vendo aqui nos ativos, de maneira geral, o tema ser mais conservador é um caminho aqui que a gente acha dos mais interessantes. Tá? Então, momento de muita atenção com o cenário global, com o cenário de bancos, com essa questão de aperto monetário e de atenção aí nos próximos passos do que vai ser a política fiscal aqui do Brasil. Tá? Muito obrigado. A gente vai abrir agora, eu e o Osley aqui, estamos à disposição para as perguntas e respostas. Maravilha, hein, Aversa? Que show, hein? Bastante informação que me chama muito a atenção, que a gente está indo para o 4º ano de grandes desafios, né? Iniciou ali em fevereiro, março de 2020, com o evento aí da pandemia, da Covid, né? E até então, né, muitos outros eventos, né, foram aí acontecendo, né? São os desafios aí, seja humanitários, né, mas também como econômicos, né, e financeiros, tá? Bom, tiveram aqui 3 perguntas, né? Uma aqui do Luiz Ciomei, espero que eu tenha pronunciado o sobrenome correto, né? Como nos adequar de maneira dinâmica dentro da porção de variável, de renda variável, bolsa, minimizando possíveis perdas, tá? Isso aí eu posso comentar de uma forma bem rápida e objetiva, Luiz, mas eu fico aberto depois para a gente conversar um pouco mais a respeito, tá? Uma boa pergunta essa que você fez, tá? A nossa estratégia de renda variável bolsa era uma estratégia bem ativa, tá? É uma estratégia que, quando a taxa de juros foi diminuindo e bateu ali os 2%, como o Anversa comentou, e contribuiu bastante para os resultados, né? Isso favorece os ativos de risco, porém, como a taxa voltou, né, acabou impactando, né, essa nossa parcela, essa nossa estratégia de renda variável. Tá? O que a gente fez, tá? E o que a gente está fazendo? A gente está deixando esse fundo menos ativo, tá? A gente não vai deixar ele totalmente passivo, né? Por quê? Né? A gente, primeiro,
traz para menos ativo, para atravessar, né, esses momentos da melhor maneira possível, né? Porém, né, a gente deixando ele um pouco ativo, a gente consegue também captar um resultado melhor quando a maré ficar melhor aí, né, para essa estratégia de investimentos, tá? Outras duas perguntas que vieram, que se conectam, a Eliane Oliveira já respondeu, né? Mas eu quero reforçar aqui, né? Quando que são as janelas de alteração de perfil de investimentos na Singenta Prévia? Tá? Acontece 2 vezes por ano, né? Junho e dezembro, tá? E a próxima agora é a partir de 29 de maio a 18 de junho, tá? Eu quero, então, partir aqui para os finalmente, né? Trazer algumas considerações finais aqui. Vamos trazer aqui a... Ah, desculpa, teve também uma outra pergunta, tá? Com relação ao CDI, né? O porquê que o nosso perfil superconservador, né? Ele está resultado abaixo do CDI, tá? O que acontece? Essa nossa estratégia superconservadora, ela tem como objetivo entregar 97% do CDI. A gente não consegue entregar, cravar os 100% por conta de despesas, tá? Mas se a gente olhar o histórico, tá? Se a gente pega aqui, por exemplo, 24 meses, os últimos 2 anos, né? A gente conseguiu o resultado acima do CDI. Se a gente pega os últimos 5 anos, né, também, tá? E desde janeiro 06, a gente conseguindo entregar aí mais de 80% acima do CDI. Considerações finais, tá? Conecta muito aqui o que a gente falou e que o Anversa trouxe, né? Então, para 2023, a Singenta Prévia ela está buscando uma postura mais conservadora, né? Mais defensiva, de qual forma, além da gente deixar a nossa estratégia de renda variável menos ativa, para os perfis de mais risco, a gente fez ali uma redução, né, tática, né, da porção que a gente aplica na estratégia de renda variável e renda fixa de longo prazo, que balança bastante também, principalmente por conta de todas essas questões domésticas, política, econômica e fiscal, né, que a gente está vivenciando, tá? Reforçar aqui a todos vocês, né, nosso, né, horizonte que é de longo prazo. Eu costumo dizer que a gente tem o benefício do tempo, né? Eu utilizo, né, também que para nós é uma maratona, né? Mas eu considero que tem algumas barreiras, né, com o tempo, né? A gente tem passado por uma aí que está perdurando aí já quase 4 anos, tá? Importante aqui citar também que a gente oferece os perfis de investimentos mais o ciclo de vida, tá? E isso é um diferencial porque possibilita a pessoa se adequar ao seu melhor momento de vida, mais o seu apetite de risco, tá? Então a gente tem desde super conservador até o perfil agressivo, tá? E por último, né, teve até uma fala aqui do Anversa que conectou bastante com isso aqui, que é a questão da diversificação, tá? Em primeiro lugar, economia não tem jeito, ela é feita de ciclos, tá? E a gente está passando aí por um circo aí que está se perdurando aí 4 anos, tá? E o que é importante, né? Diversificação, e o nosso portfólio, como a gente mostrou naquele slide de estratégia, ele é bem, né, diversificado, tá? Além de gerar um bom retorno de longo prazo, como o Anversa trouxe, ele também nos blinda, né, de piores resultados aí com o tempo, tá? Último, reforçar aqui todos vocês os nossos canais de comunicação. Temos desde site, tá? Como Instagram, Facebook, podcast, gente, mensalmente. A Cíntia e a Ellen, né, têm gravado os podcasts de resultado dos investimentos. Vale muito a pena vocês acompanharem e ouvir. Nos siga, tá? YouTube também, essa apresentação, né, posteriormente ela vai subir para o YouTube. Baixa o aplicativo da Singenta Prévia, disponível aí na loja da Apple e também da Google. Temos o nosso 0800, então você vê que temos bastante canais de comunicação aí para ficarmos conectados, né, a todos vocês, tá? E por último, né, passar uma mensagem bem importante aí sobre o nosso programa de educação financeira, tá? O Para Cultivar, uma iniciativa aí da Singenta Prévia, conectado com o programa de bem-estar do RH, o hashtag
Eu Me Cuido Mais, tá? Caso você não conheça, tá? Procure maiores informações, baixe lá o aplicativo da Super Rico, se cadastre e agende aí sua clínica financeira, tá? Bom, a gente fecha aqui pontualmente às 16 horas, né? Agradecer aí pela participação de todos vocês, o Tiago aqui, né, como intérprete de Libra, né? E também aí um agradecimento especial ao Guilherme Anversa e à XP, que sempre tem colaborado aqui conosco aí, né, em alguns fóruns, seja esse aqui como participante ou com os nossos dirigentes aqui do fundo de pensão, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tá? E se cuidem. E até o próximo webinar. Boa tarde, um abraço a todos.